boa tarde, bom dia, dependente do horário que vocês vão estar assistindo essa aula. A aula de hoje ela é focada um pouco mais para o pessoal da cirurgia bucal 1, cirurgia bucal 2, ok? A gente vai falar muito mais sobre a parte de técnica operatória. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os princípios básicos, vai abordar um pouco sobre a paramentação cirúrgica antes da cirurgia, a gente vai abordar um pouco sobre a montagem de mesa cirúrgica e um pouco da técnica operatória em si, tá bom? Então vai ser uma aula, a gente espera que seja bem simples, não seja tão complicada, principalmente porque os alunos da cirurgia bucal 1, teoricamente, ainda não viram esse aparato da parte cirúrgica. Então a gente vai tentar evoluir aos poucos nessa parte de técnica operatória. Com o passar das aulas, a gente talvez avance um pouquinho mais, talvez dificulte um pouco mais o conteúdo em si, tá bom? Mas no geral, a aula tende a ser bem corrida, bem simples, bem prática mesmo. Então, falando sobre técnica operatória, um dos passos principais para a cirurgia em si, que a gente tem, é a paramentação cirúrgica, né? A paramentação cirúrgica, ela segue alguns itens que a gente elenca por ordem, tá? Então, inicialmente, o primeiro passo que a gente tem na paramentação cirúrgica é a paramentação do operador. Então, antes de montar a mesa cirúrgica, antes de paramentar auxiliar, antes de paramentar paciente na cirurgia bucal, o primeiro passo é a paramentação do operador. Então, o operador é a primeira pessoa que vai se paramentar. Então, ele começa com a lavagem das mãos e logo em seguida ele faz a paramentação própria. Então, vai colocar máscara, gorro, óculos de proteção, jaleco descartável e, obviamente, por fim, as luvas, ok? Logo depois da paramentação do operador, ele paramentado vai realizar a montagem da mesa cirúrgica. Essa montagem da mesa cirúrgica ele não consegue, obviamente, realizar sozinho, então ele vai precisar do auxiliar, abrindo todos os graus cirúrgicos e fornecendo os instrumentais para que ele possa ir organizando nessa mesa cirúrgica, ok? Logo depois da montagem da mesa cirúrgica, o paciente vai entrar, você vai fazer a antisepsia do paciente, vai fazer a montagem do campo do paciente, que é a montagem do campo operatório, e por fim, que o auxiliar vai se paramentar. Então a cirurgia em si só vai começar depois que o auxiliar se paramentar, que é o último passo da paramentação da cirurgia em si, no geral, tá? Outra questão muito importante nessa questão da cirurgia é a lavagem das mãos. É um passo inicial, antes mesmo da paramentação do operador, e que muitas vezes a gente acaba negligenciando muito isso. Mas quanto mais limpo a região que a gente vai ficar tocando na luva, na hora de calçar a luva, melhor é. Por quê? Imagina, se você não realiza uma desinfecção correta da mão, uma vez que essa mão não está satisfatoriamente limpa, ainda tem micro-organismo, ainda tem bactérias, você toca às vezes numa face externa da luva, não na face interna, durante o calçamento, então aquela parte já está contaminada, muitas vezes aquilo ali já toca no rosto do paciente, você vai fazer algum procedimento que resvala naquela região e acaba entrando para a cavidade bucal, e aí você pode levar bactérias da sua mão para a cavidade bucal nessa negligência da lavagem das mãos. Então é algo importante que a gente não pode negligenciar e que tem que realizar corretamente. A lavagem das mãos, ela basicamente é feita com clorexidina 2% e água, tá? Obviamente, existem outros antissépticos que a gente utiliza, mas o mais comum em cirurgia é a clorexidina 2%. Esse passo a passo de lavagem das mãos, ele é muito moroso e ficar explicando passo a passo é muito mais difícil, é muito mais fácil vocês verem o passo a passo. Então, para isso, abaixo do vídeo eu vou deixar um link que vocês vão poder assistir todo o passo a passo da lavagem das mãos de uma forma mais didática, mais próxima, realmente mostrando a correta e o padrão, geralmente a padronização de lavagem das mãos que a gente segue em todas as cirurgias. Logo depois da lavagem das mãos, a gente vai começar pela paramentação do operador. Então, o operador, a primeira coisa que ele vai fazer é, depois de colocar a máscara, colocar o óculos de proteção e o gorro, tá? É importante. Não comecem a se paramentar antes de colocar máscara, antes de colocar gorro ou óculos de proteção.
Porque geralmente o óculos não está estéreo, então você vai ter que calçar esse óculos durante a paramentação. Se você deixar para fazer isso depois, pode acabar contaminando. A outra questão é o gorro também, muitas vezes não está estéreo, você para colocar o gorro muitas vezes acaba se contaminando e acaba contaminando a região que você vai tocar e principalmente a colocação da máscara. Então, coloquem máscara, gorro e óculos e só então comecem a parte de paramentação, tá? Primeiro passo que vocês vão colocar depois de paramentado óculos, gorro e máscara é o pijama cirúrgico ou capote, tá? Então o capote ele é muito simples, geralmente ele já vem, quando você abre o grau cirúrgico que está todo o material de paramentação, o capote ele vem logo depois da toalha, a toalha de enxugar as mãos que é o primeiro. Então depois você lava a mão, você vai enxugar as mãos, você vai descartar esse tecido que enxugou as mãos e logo abaixo vai estar o capote cirúrgico. O capote geralmente ele já vem com as hastes de amarração na parte mais superior, para ficar bem fácil de visualizar e você pegar por essas hastes e levantar. Logo que você levanta, como mostra na imagem, você vai vai calçar tanto de um lado como de outro a mão. A parte de amarração, quem faz é o auxiliar. Lembrando que alguns capotes, a parte de amarração na cintura, ela é na parte de trás. Então, os capotes que a amarração for atrás, o operador vai lá e amarra para você. Existem alguns capotes que a fita de amarração ela vem na frente. Então, qual é o correto? É você pegar a fita, estender para o lado, tá? Literalmente para o auxiliar não vir lhe abraçar, puxar aquilo ali e amarrar para trás, porque ele vai acabar te contaminando. Então, para evitar isso, para evitar essa quebra de biossegurança, você vai abrir um pouco para o lado e aí o operador vai pegar essas hastes que você abriu para o lado e vai realizar a amarração. Tranquilo até aí? Então, vamos dar seguimento. Calçar as luvas é bem prático. Depois que você pega o domínio, depois que você realiza repetidas vezes aquilo ali, já fica muito mais fácil, muito mais prático, muito mais simples. A calçagem das luvas geralmente é fácil porque ela é muito didática. A própria embalagem das luvas ela já te dá inclusive a forma que você vai posicionar as mãos, qual é a mão esquerda, qual é a mão direita, tudo geralmente já está no pacotezinho quando você abre. Então logo que você abre, ela já informa qual é a mão direita, qual é a mão esquerda e principalmente qual é a posição. Geralmente quando a gente vai calçar, a maioria das luvas, até agora eu não vi uma que seja diferente, a face palmar das mãos, ela sempre vai ser voltada para cima. Então você sempre vai vestir aquela luva com a face palmar voltada para cima, tá? Então vamos lá. Toda vez que você abrir o pacote de luva, você vai ver que a parte final da luva, aquela golazinha da luva, ela vem dobrada, ela vem evertida. Essa parte que ela vem evertida é uma parte que você tem livre toque. Você pode tocar naquela região, você pode manipular. Qual é a parte que você não pode manipular? A parte que não está invertida. Ou seja, essa parte mais externa, que geralmente está mais a palma das mãos e mais a ponta dos dedos, que é a parte que está exposta. Então sempre que você for calçar a mão, você vai entrar com a face palmar virada para cima, então palma da mão virada para cima e vai vestir essa luva, tá? Essa partezinha que ela está invertida, você pode tocar. Você pode simplesmente tocar e forçar um pouco para calçar. Lembrando que sempre que você tocar nessa parte, tá? Você tem que estar sem luva, tá? Então essa partezinha invertida, você vai tocar sem luva, tá? Não tem problema nenhum. Você toca sem luva, estica com cuidado, obviamente, para o dedo ou a mão não tocar no seu pulso, tá? Nem, obviamente, de preferência no pijama cirúrgico. Nessa imagem, a pessoa que está calçando a luva, ela está sem pijama cirúrgico. Na hora que você estiver fazendo a colocação da luva, você já vai estar com o capote descartável, tranquilo? Então, realizado a calçagem de uma mão, a mão que está calçada, depois de parcialmente ajustada, porque você não vai ajustar totalmente a luva, ela vai auxiliar na calçagem da segunda luva, tá? A segunda luva, ela vai entrar da mesma forma, a face palmar voltada para cima, para ficar bem didático, bem simples. E a questão é, como você já está com a luva, seja na sua mão esquerda, na sua mão direita, a sua mão de melhor domínio, então essa face da luva, ela já pode tocar na face externa da luva, tá? Não é a face invertida. Então geralmente ela entra com a mão justamente nessa dobra aqui
e por entrar com a mão nessa dobra, você já tem um domínio melhor para poder fazer a calçagem da outra luva. Depois que você calçar as duas luvas, aí sim você vai fazer os ajustes. Então, aquele dedinho que ficou um pouco para fora, você vai lá, ajusta um pouquinho mais. Aquele que for meio torto, você vai realmente fazer o ajuste da luva somente depois que você tiver calçado as duas luvas. Não tente ajustar a luva quando tiver só uma calçada ou só outra, que você vai acabar queimando o campo. E aí vai acabar tendo que repetir todo o processo com uma segunda luva. Montagem da mesa cirúrgica. Isso é um passo fundamental também, é importante você entender como se monta, até mesmo a questão da disposição dos instrumentais, tá? Então, geralmente, a montagem da mesa cirúrgica, ela segue a sequência operatória. Se você estiver operando sozinho, por exemplo, você não gostar, por exemplo, que o seu auxiliar fique fornecendo os instrumentais para você, que não é o correto, tá? O ideal é que você sempre opere em dupla. A gente preza na cirurgia bucal para que vocês atendam em dupla, justamente para vocês já terem essa dinâmica de parceria, de que um vai sempre estar ajudando o outro ali, um auxiliando e o outro operando, tá? Então, o ideal é que sempre esteja em dupla, mas caso se em algum momento você estiver sozinho, como você vai montar a mesa cirúrgica para você, você monta na sua sequência operatória. Então, a primeira coisa que eu vou pegar é um afastador, bota o afastador. Segunda coisa que eu vou pegar é a carpule, então bota a seringa carpule. Terceira coisa que eu vou pegar é o bisturi, então bota o cabo do bisturi. E assim você vai seguir toda a sequência operatória de acordo com os instrumentais que você vai utilizar. Logo depois, você vai realizar a colocação dos descartáveis na mesa, então lâmina de bisturi, seringa descartável, o fio de sutura, você vai abrir ao final deles, e por fim os líquidos, ou seja, clorexidina numa bandeja fora a parte ou iodopovidona para fazer a desinfecção dos tubetes anestésicos e da agulha, e soro fisiológico, que a gente vai utilizar geralmente ao final da cirurgia ou se caso precise, por exemplo, fazer uma odontosecção. E a gente tem alguns erros frequentes, tá? Quais são os erros mais frequentes nessa montagem? Geralmente o aluno começa a montar e começa a não seguir uma sequência correta. Então ele bota primeiro o fórceps, depois ele bota a alavanca, o material de estrutura ele bota no começo, ele não bota no final, e aí quando ele vai procurar na mesa, ele não sabe muito bem onde está, às vezes ele está nervoso, aí fica na mesa procurando, o instrumento às vezes está ali, mas ele não consegue ver, porque ele não montou de uma forma correta, ele não objetivou na montagem uma sequência lógica, e isso é fundamental. Tá? Então sempre que for montar uma mesa cirúrgica, obedeça a sequência lógica dos instrumentais que você vai pegar. Então vamos lá, aqui é uma imagem bem simples, mostrando mais ou menos uma sequência lógica. Então a gente tem seringa carpule, a gente tem lâmina de bisturi, tem a parte dos descoladores, as alavancas. Aqui já tem um material mais voltado para o levantamento de seio, porque a cirurgia já era sobre isso. Mas não quer dizer que você não possa aqui depois das alavancas, por exemplo, colocar o fórceps que você vai utilizar para fazer a exodontia. E aí por fim, na parte de cima da mesa, se não tiver espaço, você pode colocar todas as pinças e tesouras que você pode precisar nessa cirurgia. Tá? Separado para você saber. Lá em cima está pinça e tesoura, sempre que olhar para a parte de cima do meu campo, da minha mesa operatória, vão estar as tesouras e pinças. Na parte de baixo só é seguir a sequência operatória. E os afastadores. Os afastadores vocês podem deixar geralmente no meio da mesa, tá? Ou logo no início. Mas lembrando que os afastadores constantemente vocês podem estar colocando, pegando, colocando e pegando. É o correto? Não. Mas muitas cirurgias acontecem isso. Às vezes você precisa trocar um afastador, muitas vezes vocês vão perceber que às vezes o sindesmótomo talvez esteja afastando melhor aquela região que vocês queiram do que o próprio afastador. O que realmente é o ideal? O ideal é que o afastador fique na região que vocês colocaram durante toda a cirurgia. O que eu estou dizendo? Que depois que vocês fizerem anestesia, incisão e descolamento e posicionar o afastador no local, o ideal é que aquele afastador fique ali naquela posição do início até o fim da cirurgia. Por quê? Para evitar ao máximo a manipulação de tecido. Um dos maiores problemas em cirurgia, não o maior, mas é um dos, é a questão do edema pós-operatório. Muito paciente às vezes fica com o rosto um pouco mais inchado, às vezes a região fica um pouco mais sensível pela questão do edema, e o edema geralmente está relacionado a duas coisas: tempo de cirurgia
e manipulação tecidual. Então, cirurgias que demoram muito ou cirurgias que manipulam muito o tecido, ou seja, puxa tecido, solta tecido, puxa tecido, solta tecido, tende a ter um edema maior e leva um desconforto pós-operatório para o paciente maior. Então, para evitar isso, sempre que vocês posicionarem o afastador num local, tentem manter ao máximo naquela posição. Não fica tirando, colocando. Mas, eventualmente, existem algumas cirurgias que vocês não vão conseguir ficar com o afastador só naquela posição o tempo todo. Vai ter que afastar um pouco mais para cima, um pouco mais para o lado, porque a gente geralmente trabalha com uma cavidade bucal. É um campo restrito, de difícil visualização, muitas vezes dependendo da boca do paciente, às vezes da bochecha do paciente, a abertura de boca do paciente, tudo isso influencia muito na nossa cirurgia e a gente acaba muitas vezes movimentando o afastador, é inevitável, tá? Antisepsia do paciente. É um dos passos que a gente realiza antes da cirurgia e muita gente negligencia, tá? Eu vejo muitas vezes o aluno, por exemplo, pegar uma gaze, molhar com clorexidina, em vez de passar no paciente, eu acho que ele deve estar maquiando, porque ele faz assim, ó. Ou então ele fica pintando literalmente como se tivesse um quadro na casa dele, ele está fazendo um Pablo Picasso ali, literalmente. Então, sempre que a gente for fazer a antisepsia do paciente, o ideal é que essa antisepsia ela seja realizada de uma forma lógica, ou seja, uma vez que eu passar a solução antisséptica, geralmente que é a clorexina 12%, em alguma região, aquela região ela não vai ser mais passada porque não há mais necessidade. Então, uma forma bem simples, bem didática que a gente faz é dividir o rosto do paciente no meio. Então, literalmente, traça uma linha imaginária no rosto do paciente, protege a região dos globos oculares, dá uma certa distância, porque o ideal é que a clorexidina não pingue no olho do paciente, não toque no olho do paciente. E aí sim, você vai fazer sempre a antisepsia do centro para as extremidades, tá? Lembrando que passei uma vez dos centros para as extremidades, aquela parte que você passou teoricamente já está contaminada, então você vai substituir aquela gaze ou mesmo pegar uma outra porção dela que ainda não foi friccionada na face do paciente e passar um pouco mais embaixo, até completar todo um lado, e a mesma coisa você vai fazer no outro lado, tá? Assim você sempre vai fazer uma desinfecção correta em toda a face do paciente, sempre levando do centro para as extremidades. Então, mesmo que fique impurezas, você tende a puxar ela para as extremidades do rosto do paciente, e a gente trabalha muito mais na região central, tá? Então vamos lá. Seguindo após isso, a gente vai ter a paramentação do paciente, a montagem do campo operatório do paciente. E existem alguns erros muito frequentes, tá? Aqui é só uma imagem, não é uma imagem propriamente igual ao nosso campo operatório, porque o nosso campo operatório tende a se restringir somente à cavidade oral e esse aqui acaba pegando um pouco mais a face do paciente, tá? Então existem alguns erros muito frequentes quando a gente vai colocar aquele campo cirúrgico em cima do paciente, que é o paciente muitas vezes coloca a mão em cima do campo e aí ele contamina. Então, quando você vai colocar o campo do paciente, você já fez duas coisas: a antisepsia extraoral e o paciente já fez o bochecho intraoral, tá? Então, fez o bochecho intraoral, fez a antisepsia extraoral, aí que você vai colocar o campo operatório, o campo cirúrgico propriamente dito do paciente, tá? Lembrando que colocou o campo, a mãozinha do paciente vai estar sempre embaixo desse campo o tempo inteiro. Se o paciente sentir vontade de coçar o nariz, você fala, olha, se você estiver com vontade de coçar o nariz alguma coisa, você fala que está com vontade, que eu mesmo coço para você. E aí você vai lá e faz isso para o paciente, justamente para evitar que o paciente venha com a mão contaminada e toque no seu campo operatório, tá? Você já fez uma desinfecção com clorexidina naquela região, então você já poderia tocar teoricamente naquela região, tá? O paciente não, porque você está de luva e o paciente está só com a mão. Então, dando seguimento, quando a gente vai falar sobre a parte de princípios cirúrgicos, a gente tem que respeitar sempre algumas etapas da cirurgia, que são fundamentais para que a gente consiga realizar do início até o fim e concluir com sucesso todas as partes. Então a gente começa sempre pela parte da diérese, tá? A diérese, ela se restringe à incisão, divunção e também cabe aí a punção.
Então, sempre que eu tiver uma lesão cística, sempre que eu tiver uma lesão patológica, um cisto periodontal lateral, um ceratocisto odontogênico, ameloblastoma ou algo do tipo, que eu precise realizar, por exemplo, uma punção, ela vai estar inclusa na diérese. Então, punção também faz parte da diérese, tá bom? A gente tem a exérese, que se restringe mais à parte de remover. Então, sempre que eu removo o dente, removo o osso, removo o tecido, quando eu faço uma biópsia, eu estou dentro da parte da exérese, que é a segunda etapa. A terceira etapa, ela consiste na hemostasia. E essa hemostasia ela pode ser feita por compressão, que é o mais comum na cirurgia bucal, na parte das extrações dentárias. A gente realiza muito compressão, principalmente na parte de cirurgia dentária. Então, terminou a cirurgia, a gente geralmente faz uma compressão leve ali naquela região do alvéolo para tentar estabilizar o coágulo no alvéolo para só então realizar a sutura. Tá? A gente também pode fazer isso através de pinçagens, de ligadura, as termocoagulações, quando eu geralmente uso bisturi elétrico, e substâncias hemostáticas. Substâncias hemostáticas elas podem ser locais ou sistêmicas, tá? Então pode ser, por exemplo, uma vitamina K a nível sistêmico e um agente hemostático local, um hemostop dentro do alvéolo, por exemplo, para tentar conter o sangramento. Isso faz parte da hemostasia da cirurgia. E por fim, a gente tem a síntese, que basicamente são as suturas e tamponamentos da região, tá? Muito mais restrito na parte da cirurgia bucal, a parte de sutura realmente. A incisão é a parte inicial da cirurgia e eu vejo que é um dos grandes pecados da cirurgia bucal. A gente talvez tenha alguma falha na parte de ensino e acaba deixando muito a desejar. Mas a incisão, ela geralmente, quando a gente vai fazer a incisão em uma região que a gente pretende escolar, ela é um traço único. Então não é aquela coisa que você vai passando, forçando e relaxando, ou vai passando como se estivesse esticando, por exemplo, aquela região. A gente vai fazer uma incisão contínua. Então, sempre que eu for fazer uma incisão para fazer a remoção do dente, eu apoio o bisturi em osso e eu faço um traço único. Se eu precisar contornar todos os colos do dente, é um traço único contornando todos os colos do dente. Então, não é um traço, tira, olha, faz outro traço, não. É uma incisão única, tá? Geralmente, a posição de segurar o bisturi é sempre essa. Tá? Quase como se você estivesse segurando realmente uma caneta, para você ter mais precisão na incisão. A angulação também tende a ser essa, a 45 graus. Em algumas regiões a gente vai aumentar a angulação? Sim, porque a gente trabalha em cavidade oral. Então nem tudo a gente consegue fazer a 45 graus, porque a própria cavidade oral não permite. Tá? Então a gente tem limitações que a gente vai movimentar o bisturi de uma forma um pouco mais anormal, a inclinação não vai ficar muito bem 45, às vezes vai ficar 90, às vezes pode ficar um pouquinho mais de 45, outras vezes um pouquinho menos, mas isso é relativo de acordo com a posição do paciente, o dente que a gente vai fazer e geralmente por onde a gente vai fazer essa incisão. Tá? Sempre apoiado em osso, tá? Preservar, fundamental isso aqui, preservar estruturas anatômicas. Então, sempre que a gente for fazer uma incisão, a gente tem que estar seguro de por onde esse bisturi está passando. Se ele está passando por alguma área nobre, que tem alguma estrutura que possa ser seccionada, tá? E aí, se tiver alguma estrutura que eventualmente a gente pode acidentalmente seccionar nessa região, tem que ter muito mais cuidado ainda. Felizmente, em cirurgia bucal, raríssimas incisões a gente passa próximos a nervos ou mesmo vasos sanguíneos, cirurgias dentárias, tá? Geralmente de segundo molar até incisivo, tá? Nesse tipo de cirurgia, raramente se a gente ficar rente ao colo do dente, a gente vai passar estruturas nobres. Obviamente, os terceiros molares são exceções, sempre eles vão ser, tá? São cirurgias mais complexas, um pouco mais difíceis de você abordar e principalmente são cirurgias, principalmente terceiro molar inferior, que ficam com uma proximidade muito maior com o nervo lingual, com a artéria lingual, que podem eventualmente durante a cirurgia serem seccionados. Tá? E a incisão, ela basicamente é realizada para promover uma boa visibilidade. Então, sempre que você for fazer incisão com descolamento, não seja tão conservador, tá? De início, a gente tem muita dificuldade para discernir o que é dente, o que é osso, o que é periósteo, a gente acaba se confundindo muito. Então, o ideal é que a incisão seja razoavelmente boa. Então, sempre que você vai extrair, por exemplo, 36, a gente vai tentar fazer um descolamento do 35, do 36 e do 37.
tá? Fazer um envelope um pouco maior, para a gente ter uma visualização melhor daquela região, para a gente aprender a discernir melhor os tecidos, distinguir melhor o que é dente, o que é osso, tentar visualizar melhor a nossa região de apoio quando for usar uma alavanca, ou até mesmo se o fórceps está bem adaptado ao colo do dente na hora da extração. A gente tem alguns tipos de retalhos, tá? A gente vai ter o retalho envelope, que é o retalho padrão. É meio que aquele retalho que a gente vai fazer contornando os dentes e vai descolar. Esse é o retalho envelope. É o mais comum que a gente utiliza em cirurgia dentária. A gente faz bastante esse retalho. E claro, tem algumas variações? Vão ter. Por exemplo, se eu estou fazendo a extração de um premolar e acidentalmente esse premolar fraturou, às vezes com um retalho envelope eu não estou tendo uma visualização boa de onde eu vou fazer a osteotomia, eu posso fazer, por exemplo, uma incisão relaxante. E aí, nesse momento que eu faço uma incisão relaxante, ele vira um retalho de Newman, tá? Ou com uma ou com duas, Newman normal, Newman modificado. A gente pode abrir mão de incisões relaxantes para poder aumentar a nossa visualização do campo operatório, tá? E por fim, a gente vai ter a incisão de mid. Tá? A incisão de mid, ela geralmente é feita em região mandibular e ela é muito mais utilizada para exodontias de terceiros molares. Então, sempre que a gente faz terceiro molar, geralmente a gente faz um mid ali naquela região para melhorar a visualização, a gente tem uma visão melhor de campo, a gente tem uma possibilidade de descolamento maior de tecido, para a gente saber exatamente onde vai fazer a osteotomia e até para ter uma área maior, sem ficar muitas vezes lacerando o tecido com a broca. Tá? Os retalhos, eles podem ser muco periosteal total, que é o que a gente trabalha, a gente descola mucosa periósteo, ou ele pode ser muco periosteal parcial. Nos parciais, geralmente a gente só faz uma dissecação. Geralmente o parcial é quando a gente vai fazer, por exemplo, um enxerto gengival. Em periodontia a gente faz bastante isso. Em periodontia descola geralmente só o tecido gengival, disseca e o periósteo ainda fica recobrindo o osso. Tá? Ainda fica vascularizando aquela região óssea, ainda fica dando literalmente oxigenação para aquela região, porque ali muitas vezes vai ser feito um enxerto. Qual a função do descolamento mucoperiosteal? Basicamente, ele tem a boa visualização do campo. Então, sempre que eu vou fazer um descolamento, como eu falei para vocês, estendam mais a incisão para vocês terem uma visualização melhor. E é justamente para isso, para você ver melhor a região, tá? E não é para o operador ver melhor, não é para o auxiliar ver melhor, tá? Durante a cirurgia, quem tem que ver é quem está operando. O auxiliar só dá campo, ele só facilita a visualização do operador. Isso é um erro muito grave em cirurgia bucal, que às vezes o auxiliar fica querendo ver. E naquele afã de querer ver, ele acaba atrapalhando a cirurgia do operador. Porque ele fala, peraí, eu não estou vendo, mas ele não precisa ver. Ele só precisa sugar, ele só precisa afastar, ele só precisa auxiliar. Essa é a função dele. O operador que tem que ter uma boa visão do campo. Então, essa parte de boa visualização do campo, pela incisão, é através do operador. Ele vai fazer uma incisão um pouco maior, para ele ter uma visualização um pouco melhor daquela região. Tá? Lembrar de descolar bem periósteo. Quando for fazer o descolamento, não sejam tão cautelosos. Às vezes vocês têm a mão muito leve. Então, quando vai fazer o descolamento, descola muito devagarzinho e às vezes só faz aquele descolamento da gengiva em si, do tecido gengival. E aí o periósteo ainda fica recobrindo o osso e o sangramento não para nessa hora. O ideal é que você faça um descolamento satisfatório de forma que o periósteo seja descolado e o osso fique exposto. Porque com o osso exposto, geralmente você tem uma visibilidade melhor e a tendência é que o sangramento seja menor. Quando a gente faz um descolamento satisfatório, que a gente remove o periósteo do osso, o sangramento reduz exponencialmente. Tá? Então, se você estiver fazendo uma cirurgia que você descolou e você viu que ainda está sangrando e suga sangue, e suga e sai sangue, e suga e continua sangrando, geralmente, provavelmente, na maioria das vezes, é porque ainda tem periósteo ali que está incomodando, que você ainda não descolou ele e ele está liberando sangue para aquela região cirúrgica, para o seu campo operatório. E aí, lembrando que eu falei, a prioridade é sempre o operador, ele que tem que ver, ele que tem que visualizar, e o auxiliar ele só dá campo. Tá? Ele está ali para auxiliar na cirurgia, ele não está para ver a cirurgia, ele não está para fazer a cirurgia. As técnicas operatórias, elas se restringem basicamente a 3 técnicas, tá? As técnicas de exodontia, tá? A gente tem a técnica primeira,
que é quando a gente faz a exodontia somente com o fórceps, tá? Não somente que eu falo, só usou o fórceps e tirou o dente, usou todos os instrumentais, mas para fazer exército você usou basicamente fórceps, tá? A técnica segunda, que é quando geralmente a gente utiliza alavancas, tá? Eu particularmente gosto muito da utilização de alavancas em cirurgia, acho fundamental o aluno saber lidar com a alavanca e saber utilizar a alavanca corretamente. E por fim a gente tem a técnica terceira, que ela vai utilizar geralmente alavancas, fórceps e na maioria dos casos brocas cirúrgicas. Então vai precisar fazer osteotomia, vai precisar fazer odontosecção, às vezes vai precisar cortar o dente, usar alavanca para separar as raízes. Então você vai meio que lançar mão de todos os materiais de exérese, tá? Então sempre que você for fazer um planejamento, é importante no planejamento você colocar, olha, para esse dente eu vou utilizar a técnica primeira porque ele tem um bom suporte de coroa e eu consigo utilizar o fórceps tal. E você vai dizer qual é o número do fórceps. Para dente tal, eu acho que eu vou usar a técnica segunda, porque ele não tem uma coroa satisfatória. Se eu for usar fórceps, vai fraturar, o fórceps não tem apoio, não vai ter uma boa adaptação. Então eu vou utilizar a técnica segunda. E para dente X eu vou ter que usar a técnica terceira. Por quê? Porque as raízes são divergentes. Por exemplo, é um primeiro molar superior e ele tem 3 raízes. As raízes são divergentes. Se eu tentar forçar esse dente com fórceps, eu posso, por exemplo, quebrar a tábua óssea vestibular. Então, pela concepção do dente, pela anatomia do dente, eu acho mais prudente fazer odontosecção e remover raiz por raiz. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma técnica terceira. Então, a técnica ela vai variar de acordo com o dente, tá? E principalmente com a quantidade de remanescente dentário que ele tem. Se ele tem muito remanescente, se ele tem um bom apoio para fórceps, geralmente você utiliza fórceps. Se ele tem pouco apoio, você geralmente vai utilizar alavanca. Então, sobre luxação, é um ponto interessante sobre o uso da alavanca, que eu percebo que quando a gente chega no estágio, que os alunos já estão, literalmente, teoricamente, já deveriam estar com uma praticidade maior em cirurgia, já teriam passado por cirurgia bucal, estariam só fazendo a parte de estágio, que isso só deveria ser uma parte prática, teoricamente, acaba não sendo muito bem isso. Eu percebo uma grande dificuldade na parte de uso da alavanca. Eu percebo que a maioria dos alunos parece que não tem muita simpatia, ou então não tem muita praticidade em utilizar a alavanca. Eu percebo que muitos têm realmente dificuldade. Então não sabem como apoiar uma alavanca, como utilizar, como realmente fazer o bom uso dela, porque na cirurgia, sabendo utilizar a alavanca, você facilita muito a exérese de um dente, tá? Então, o primeiro ponto é você saber apoiar a alavanca corretamente. Então, a forma que você segura é basicamente essa aqui, ó. É como se você apoiasse 3 dedos aqui no cabo, um dedo em direção à haste e um outro dedo aqui em cima, que você consegue ter uma sensibilidade melhor daquela região, tá? Principalmente quando você vai fazer os movimentos de rotação com a alavanca. Lembrando que uma parte da alavanca vai ser apoiada em osso e a outra vai ser apoiada no dente. E você vai fazer movimentos de eixo-roda, geralmente dando 1/4 de volta, tá? E esse 1/4 de volta ele vai fazer aquela luxação do dente e tende a sempre a empurrar o dente no sentido superior ou inferior, dependendo de qual arcada ele está, mas sempre tendendo a levantar o dente para fora do alvéolo, tá? Isso é fundamental. Lembrando que a gente tem que apoiar ao máximo essa alavanca em osso, nunca apoiar muito em dente. E quando a gente apoia muito a alavanca em dente, o dente subjacente ele pode ser luxado acidentalmente, não é o que a gente quer, tá? Quando a gente vai fazer a utilização dos fórceps já para luxação, um ponto importante é a gente observar quais dentes a gente vai poder fazer determinados movimentos de luxação. Então, por exemplo, a luxação nos dentes anteriores, elas são permitidas praticamente em todos os sentidos. A gente consegue fazer de vestibular para lingual, a gente consegue fazer rotação, a gente consegue fazer intrusão e extrusão. Tá? Então a gente consegue fazer quase que todos os movimentos. Tem algumas exceções na bateria anterior, tem o incisivo lateral superior, que ele tem uma leve dilaceração para distal. Então, muitas vezes, muito cuidado com esse dente, por isso que é importante a radiografia pré-operatória, porque alguns incisivos laterais têm uma dilaceração significativa, e aí quando você vai forçar muito, você acaba extraindo o dente e aí o ápice acaba ficando. Então, aquela dilaceração apical que você negligenciou, ela acaba ficando lá e às vezes é uma dor de cabeça um pouco maior para tirar, tá?
Os premolares, na maioria deles, eles só aceitam a movimentação de vestibular para lingual ou vestibular para palatina. Claro, os premolares inferiores, eles tendem a permitir um pouco de rotação sim, porque alguns premolares inferiores, eles têm a raiz cônica. Então, alguns sim, eles acabam permitindo a rotação. Obviamente, isso vai variar de paciente para paciente, nem todo paciente é igual. Tá? Já quando a gente está falando de molar, na grande maioria, os molares, você só vai fazer movimentação da vestibular para palatina ou da vestibular para lingual. Eles são multirradiculares, eles não te permitem fazer rotação, tá? Então eles podem ser trirradiculares, no caso dos superiores, os inferiores eles tendem a ser birradiculares, mas eles não vão permitir rotação também. Então a movimentação, a luxação sempre vai ser de vestibular para lingual, vestibular para palatina, dependendo da arcada dentária. Um bom cuidado que é bom a gente ter com relação aos dentes superiores, posteriores, quando a gente vai fazer um movimento de intrusão. Porque às vezes nesse movimento de intrusão, buscando romper algumas fibras do alvéolo, a gente acaba fazendo uma comunicação acidental, tá? Seja com a alavanca ou seja com o fórceps. Lembrando que na luxação você não precisa ter força, é jeito e paciência. Então não adianta forçar para vestibular absurdamente ou para lingual absurdamente. Se você não fizer isso aí gradativamente e aos poucos, forçar muito rápido, com muita força, pode levar a fratura. E aí algo que você queria que fosse rápido acaba demorando muito mais. Então, cuidado quando for utilizar fórceps, quando for utilizar alavanca, a força que vai ser aplicada. Cirurgia, vocês vão ouvir isso várias vezes. Cirurgia é jeito, não é força, tá? Muitas vezes uma pessoa franzina, magrinha, consegue fazer a exodontia de um dente muito mais rápido que um sujeito muito mais forte, simplesmente porque ela tem uma técnica melhor. Então, é técnica, é jeito, não é força. Os fórceps, eu vou deixar isso aqui no grupo do Telegram, tá? Para não ficar explicando, ficar muito macerante a aula, ficar estendendo muito. Isso aqui vai estar no grupo do Telegram. Essa imagem eu vou jogar lá para vocês saberem exatamente quais fórceps é para quais grupos de dente. E aí vocês conseguem acompanhar melhor. E a gente tem também a questão da odontosecção, que é meio que um estágio final, quando a gente já está meio ali que não deu certo no fórceps, não deu certo na alavanca, ou quando o dente é multirradicular e a gente acha que tentar remover esse dente com fórceps pode levar a uma fratura radicular ou uma fratura da tábua óssea, e aí nesse caso sim, a gente vai fazer uso da odontosecção. Na odontosecção a gente geralmente utiliza as brocas 702 haste longa, tá? É a melhor broca que eu particularmente gosto muito. Tem a Zecria também, mas a Zecria às vezes fratura muito, tá? Ela é uma broca um pouco mais fina, um pouco mais delicada, e às vezes quando a gente está fazendo a odontosecção ela acaba fraturando. Ela tem um grau de fratura muito maior do que a 702. Eu acho que já fraturei 702 sim, não vou negar para vocês, mas num grau muito menor do que as brocas Zecrias, tá? Lembrando que alguns dentes eles te permitem alguns tipos de odontosecção. Então, os molares inferiores, as odontosecções no geral, sempre vão ser da vestibular para a lingual, nunca rompendo a parte lingual. Tá? A parte lingual a gente vai romper geralmente com a alavanca. Então, você faz a odontosecção da vestibular até quase romper a face lingual do dente. Você conclui aquilo ali com uma alavanca. Entra com a alavanca na região que você fez a odontosecção, gira para tentar estimular uma fratura para separar as raízes. Os dentes superiores, no caso os pré-molares superiores, a gente vai fazer da mesial para distal. E no caso dos molares superiores, geralmente é em forma de T ou em forma de Y, justamente separando as raízes vestibulares da raiz palatina, tá? Então os superiores acabam sendo uma exceçãozinha, tá? Lembrando que sempre que a gente for fazer esse tipo de odontosecção, a gente vai ter que estar utilizando irrigação constante. Tá? A gente não quer aquecer o dente, a gente só quer cortar. Então a gente corta o dente com irrigação abundante com soro fisiológico. Com que utilidade a gente acaba fazendo essa odontosecção? A gente faz isso buscando reduzir a resistência durante a extração. A gente vai aplicar menos força e vai realizar com mais facilidade. Então, existem algumas particularidades, como eu falei para vocês, e a principal delas é o primeiro molar superior. Por ele ter 3 raízes, ele não vai seguir aquele traço único.
Então, geralmente, você vai separar da mesial para a distal, mas também vai fazer uma outra incisão da vestibular até o centro do dente, justamente para poder facilitar essa separação das raízes. Lembrando que pode ser em forma de T ou em forma de Y, tá? Isso, primeiro molar superior, segundo molar superior, em alguns casos até terceiro molar superior, há necessidade muitas vezes de fazer esse tipo de separação para reduzir a resistência, facilitar a cirurgia e reduzir o teu tempo cirúrgico. Quanto menor o tempo cirúrgico, menor é o edema do paciente, isso é importante, a gente precisa levar em consideração na cirurgia. Sobre a osteotomia, algo mais importante que eu gostaria de falar para vocês é que antes de fazer a osteotomia, tentem ao máximo fazer odontosecção. Então, se puderem, cortem dente, preservem o paciente, evitem cortar osso, tá bom? Mas, em alguns casos, é necessário. Em alguns casos é necessário fazer a osteotomia para aumentar o apoio, para poder fazer uma exérese mais rápida do dente. Às vezes é preciso fazer odontosecção porque teve uma fratura muito baixa, a gente está sem visão, sem visualização, e somente com a osteotomia a gente vai conseguir realizar essa cirurgia, ou muitas vezes esse dente está incluso, e quando o dente está incluso não tem jeito, realmente a gente precisa fazer a osteotomia para poder visualizar melhor esse elemento, tá? Então, sempre que a gente for fazer osteotomia, nunca a gente vai fazer pela face lingual de molares inferiores. Por quê? Porque naquela região passa o nervo lingual, e o risco da gente fazer uma secção desse nervo e causar uma parestesia definitiva nesse paciente é muito grande. Então, para evitar, osteotomia sempre pela mesial, vestibular ou distal, nunca pela lingual de molares inferiores, tá? O desgaste ósseo, às vezes ele pode ser feito para um ponto de apoio, como eu falei antes, tá? É bom vocês levarem em consideração que a mandíbula, ela, por ser um osso mais compacto, ela é um pouco mais resistente. Então, quando estiver fazendo odontosecção, às vezes ela pode ser um pouco mais dificultosa na mandíbula do que na maxila. E não vão ter a mesma resistência, obviamente, então tem que ter muito cuidado com a pressão que você exerce da broca sobre o osso. Então, principalmente na maxila, às vezes você vai com muita sede ao pote e a broca vai direto, já muitas vezes causa até uma comunicação bucosinusal, tá? É muito comum fazer odontosecção em premolares tratados dos canais, tá? Por quê? Dentes tratados dos canais, eles tendem a ter uma fragilidade maior. E pré-molar tratado do canal é extremamente frágil. É um dente que tem um índice de fratura muito grande. Então é normal muitas vezes você fazer exodontia de premolar e precisar logo em seguida, quando começar a movimentar alguma coisa, fraturar e logo em seguida fazer uma osteotomia para poder realizar a exodontia do dente, tá? Então, elementos com tratamento odontológico além dos premolares, eles também têm uma predileção maior por fratura, então muitas vezes é recomendável fazer osteotomia. E terceiros molares, no geral os terceiros molares quase sempre a gente acaba fazendo osteotomia se este estiver incluso ou semi-incluso, tá? Terceiros molares em bocas, muito raramente a gente faz osteotomia, tá? Lembrando que, assim como a odontosecção, a osteotomia ela sempre é realizada sob irrigação constante, principalmente a osteotomia. Na odontosecção, a gente está cortando o dente e a gente vai remover aquele dente. Na osteotomia, a gente está cortando o osso e o osso remanescente que sobrar vai ficar no paciente. Então, se não tiver irrigação naquela região, aquece muito e acaba necrosando. E aí o paciente muitas vezes tem uma infecção óssea, uma osteomielite. Então, pós-cirurgicamente, o paciente vai ter uma infecção que é muito mais difícil de tratar. Além de você estar conduzindo o pós-operatório, você tem que tratar uma infecção por uma questão de falta de irrigação, por negligência muitas vezes. A parte de síntese a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? A gente vai tentar abordar um pouco melhor separadamente os tipos de síntese, para que a gente utiliza e em que situações a gente vai utilizar ponto simples ou contínuo, tá ok? A gente se vê na próxima aula.